Você sabe disso, né? Então a gente está estudando na Peshita, né, a vida de Yeshua, e a gente está na página 126. Para quem tiver a Peshita, a visita dos magos. Então a gente está vendo aqui que esses magos provavelmente eles eram astrônomos ou astrólogos, né? E a diferença entre a astrologia e a astronomia. Astronomia é o estudo físico dos astros, sem envolver nenhum relacionamento entre destinos e movimento dos astros. E aí eu estava falando que a astrologia é algo condenado pela Torá. Não te encurvarás aos astros. Então, é algo que nós não, com o que nós não devemos nos envolver. Por quê? Acaba se tornando objeto de idolatria, acaba se tornando uma muleta, e a nossa muleta tem que ser o eterno e nada mais. Nossa muleta, nosso protetor, nosso cuidador, nossa esperança, nossa força, aquele em quem a gente busca a vitória, aquele em quem a gente busca respostas, aquele em quem a gente busca orientação, tem que ser o eterno e não horóscopo nenhum. Além disso, infelizmente a gente vê dentro do judaísmo, dentro da Kabbalah, muitas vezes chamada de Kabbalah judaica, né? A gente vê a astrologia cabalística, que não pertence à Kabbalah pura, tá? Foi um acréscimo babilônico feito à Kabbalah e que não deve ser seguido, pois o próprio Zohar diz o seguinte, eu acho lindo, gente, está lá no Zohar. Eu esqueci a passagem, mas eu ali falo o seguinte, aquele que se converte à Torá, o Eterno o coloca acima dos astros. Ou seja, não sofre qualquer influência astrológica, sofre influência do Eterno. Mas é verdade isso? A astrologia tem a ver? Será que funciona realmente isso? Tem a ver sim. Se não tivesse a ver, o Eterno não proibiria. Existe uma maneira provavelmente canalizada, né, pelo homem, por espíritos malignos, alguma coisa, existe realmente um paralelo entre a movimentação dos astros e a vida das pessoas. E é por isso que o Eterno nos proíbe de nos voltarmos para isso buscando orientação, né? É o que eu falo. Aquilo que não funciona, você não precisa proibir. Ninguém precisa proibir ninguém de tomar óleo de fígado de bacalhau, porque é horrível, ninguém quer, né? Verdade. As drogas precisam ser proibidas porque, apesar de elas fazerem mal, a sensação que dá às pessoas é de prazer, né? E muitas vezes a gente passa para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Não, droga é muito ruim, é horrível. E ela tem a experiência e vê que a droga é uma coisa agradável, né? E fala assim: mentiram para mim, agora eu vou cair de cabeça. Então a realidade é a seguinte: a gente tem que falar a verdade. Aquilo que é bom precisa ser proibido quando é nocivo para nós. E fazer essa diferença entre o bom, o mal, o prejudicial e o benéfico, né? O gostoso. Então, mas voltando a falar disso aqui, a astrologia, gente, ela é proibida pela Torá, tá? Ninguém que quer fazer techuvá, ninguém que quer fazer o caminho do eterno deve se apegar à astrologia, porque ela não agrada ao eterno. Mas no caso, nessa época, né, por alguma revelação divina, esses magos ou esses astrólogos caldeus ou esses astrônomos, né, ou seja, esses especialistas nos estudos dos astros, pelos astros, sabiam que Yeshua, que o Mashiach nasceria nessa época. Então, observavam as conjunções astrológicas para detectar os tempos e o local. Tanto que a gente tem a história da estrela, né? Então, o que acontece? E aí é muito interessante, porque está escrito assim: vieram magos do Oriente de Jerusalém e me disseram: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos. E aí tem uma palavra. Eu estava acabando de saber, More Wallace, que Oi. você sabe aramaico também, né? Eu sei um bocado. Eu tô lendo até uma gramática de aramaico, né?
que eu comprei, eu estou lendo. Pois é, e aí tem uma palavra aqui que está traduzida por adorá-lo. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí, Sadok colocou como nota de pé de página, né, que está do lado, ou prostrar-se diante dele, venerá-lo ou reverenciá-lo. E aí entra a questão: Yeshua pode ser venerado? Yeshua pode ser reverenciado? Podemos nos prostrar diante de Yeshua? O que vocês acham? Eu acho, mas eu acho que não, né? Que é só o seu Deus adorarás. Sim, podemos venerar, podemos nos prostrar e podemos nos reverenciar Yeshua, porque ele é uma manifestação, uma kenumá do próprio Eterno. E como manifestação do próprio Eterno, nós podemos sim nos prostrar, sim reverenciar, sim venerar. Se ele fosse homem ou anjo, não. Tanto que ele mesmo aceita a veneração, aceita que se prostrem diante dele. Quando os anjos que nós vemos aparecerem na Bíblia, eles recusam veneração, prostração, adoração. E nós sabemos que Yeshua não pecou absolutamente. Fala aí, Cláudia. E quanto àquela passagem que Yeshua fala, adora a Deus, e quando ele mesmo fala, bom, só tem um que é Deus, que ele não recebe exaltação. Quando ele faz isso, a manifestação, porque ele era totalmente eterno e totalmente homem, ele estava apontando para o eterno, entendeu? Ele não estava se fazendo pecador, ele não estava, ao contrário, ele estava falando: olha pro eterno, não me coloca no lugar do eterno, porque eu sou apenas uma manifestação do eterno, o grande, o ilimitado, o todo-poderoso, o emanador de todas as coisas, inclusive de Mashiach, inclusive da Rua, é o eterno. Ele se manifesta de várias formas, né? A gente estava conversando sobre isso lá no retiro. Às vezes a gente acha que o eterno se manifesta apenas como Pai, como Ruach, né? Como Mashiach. Não, ele se manifesta de múltiplas formas. Se você estuda um pouquinho de Kabbalah, por exemplo, você vai ver que tem as 10 Sefirot. Se você ampliar a sua visão um pouquinho, você vai ver que ele se manifesta. Ele se manifesta na nuvem, ele se manifesta nos animais, ele se manifesta na água, ele se manifesta no nascer do sol, no pôr do sol. Ele se manifesta por meio de pessoas que ele envia, né? Por meio de acontecimentos sobrenaturais. A gente não pode limitar o poder e a manifestação do Eterno. Esse caminho é um caminho muito perigoso quando você começa a dissociar a Mashiach do Eterno e transformá-lo num mero homem, daqui a pouco você não está acreditando em mais nada. Por quê? E nesse caminho são várias nuances, né? Vários graus. Porque o Eterno é errado. Então não existe isso de três pessoas diferentes. É o mesmo errado que se manifesta de formas diferentes. Sendo o mesmo errado se manifestando de formas diferentes, ele pode ser sim venerado, ele pode ser sim adorado, pode sim se prostrar diante dele. É interessante que é muito fácil quando a gente fala de Ruach, né? A gente entende perfeitamente que Ruach Elohim é o Espírito do Eterno, é o Eterno, que nos fala como o Eterno. Mas aí Mashiach já se torna uma coisa mais complicada da gente entender. Fala, Moré. Opa! Então, eu vejo, concordo plenamente com o que a Moré está falando. A grande beleza, né, da pessoa do Eterno é que ele é tão divino, ele é tão eterno, que ele se permite entrar no tempo, entrar no universo criado. Porque ele criou o tempo para que tudo que está dentro do tempo seja julgado pelo tempo e por ele. Então ele é tão divino, ele é tão poderoso, que quando ele vê a necessidade de habitar no meio de nós,
ele se humaniza em parte, sem perder a sua autoridade, né? Ele anda no nosso meio, ele, sem deixar de ser o que ele é, mas ele nos ensina a servi-lo. E ele entra no mundo criado. Então, quando a gente, como você mesmo falou aí, a gente não pode ter a visão do eterno, às vezes, limitada por ele não poder, ou achar que ele não pode, se manifestar de diversas maneiras. Então, Yeshua, né, ele é de fato a plenitude da divindade encarnada na Terra, como o apóstolo Shaul Hachalia nos ensina. Então, eu vejo que esse Criador Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, todo o universo, ele é tão eterno e ele tem a capacidade de habitar e compartilhar conosco, tendo aí a nossa forma. Tanto que o grande enigma das grandes religiões asiáticas, né, essas religiões que são quase que assim, semelhantes ao Pega o fone cabalismo, de ouvido para mim, por favor. é Eu não estou que ouvindo, filho. a divindade, né, assim, nessas outras religiões, ela não se dá ao servo. E graças a ele, né, o judaísmo messiânico, também como no cristianismo, a divindade ela se dá para o servo. Então, isso é muito bacana. Isso faz a gente ver que o eterno vai muito além do que a gente pode imaginar. Eu acredito que ele está fora da caixa. E a gente precisa aprender a vê-lo fora da caixa. Muito obrigado. Exatamente. É isso mesmo, exatamente, perfeitamente. É exatamente isso que eu penso. Então vamos lá. Entendeu, Cláudia? Sim, meu amor, obrigada. De nada, de nada. Isso aí é a gente aprendendo, né? Crescendo e aprendendo. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro pelo qual a Adalberto está esperando ansiosamente, Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben-Derer. Ele explica isso de forma assim magistral, fica bem claro. Ele coloca mais de 300 provas escriturísticas documentadas, acreditadas de que é assim, inclusive com toda a argumentação. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Quem não eu tenho em PDF, se vocês quiserem. Aí vocês falam comigo no particular lá no WhatsApp, que eu posso passar para vocês. E nesse livro assim está muito bem explicado. Eu dei uma, inclusive no nosso canal do YouTube tem o curso, tem o estudo completo do capítulo 9 desse livro, tá? Em vídeo. Não sei se vocês já viram, acho que a Ivone já viu, que falando só sobre a pessoa de Yeshua, quem ele é, como funciona essa questão da emanação, da contração do eterno, né? Como humano, do adentrar do eterno no universo físico, por meio de Machia, a expectativa real. Qual era a expectativa real do judaísmo? Era de que Machia fosse humano ou de que Machia fosse divino? E aí a gente descobre com documentos historicamente acreditados, documentos judaicos, a gente descobre que a expectativa era que Machia fosse divino e não humano. Era que Machia viesse de um ventre fechado e não ou seja, de uma concepção virginal e não do nascimento de uma conjunção carnal. E a gente descobre que o judaísmo, gente, o judaísmo acreditava nisso. E quem falar contra é porque não conhece o judaísmo suficiente e porque não estudou suficientemente o que o judaísmo tradicional fala e espera de Mashiach, né? O que o Talmud fala e espera de Mashiach. É muito interessante. Então, se vocês tiverem um tempinho, vai lá no nosso canal do YouTube, Tsuri Israel, e tem, eu acho que são 9 ou 10 aulas só sobre o capítulo 9 do livro Judaísmo Nazareno de Sadó. Quem quiser o livro, fala comigo depois que eu tenho o PDF, a Ivone também tem, a Ivone também pode passar, né? A gente colocou nos grupos também. E é muito importante estudar isso de forma isenta, objetiva, entendeu?
Porque quando a gente quer acreditar numa coisa, a gente acredita, né? Mas muitas vezes a gente tem que ter uma isenção de alma para entender, para a gente entender o que é realmente e o que não é, de forma objetiva. Infelizmente, existe um monte de pessoas aí que se dizem judeus, se acham judeus e que dizem que quem pensa em contrário é cristão, não está praticando o judaísmo, né? E que defendem o ebionismo, defendem que Yeshua era apenas um homem como outro qualquer, que era melhor que os outros, se tornou Messias. Então o homem pecou, o homem se salvou e o Eterno estava lá, de braços cruzados, só olhando. Onde entra o amor do Eterno? Onde entra a dádiva? Onde entra deixar o esplendor da sua glória e vir para esse mundo aqui para morrer por nós? Mas isso é uma longa história. Vamos continuar aqui? Quem quiser saber mais sobre isso, lê o livro e acessa lá o YouTube que vocês vão poder ver, tá? Então vamos lá. E quando o rei Rodos ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. E reuniu todos os líderes dos Coanim e sofridos do povo e perguntou onde nasceria o Machia. E disseram, em Betlehem de Yehudá, porque assim foi escrito pelo profeta, também tu, Betlehem de Yehudá, não serás a menor entre os reis de Yehudá, porque de ti sairá o rei que apacentará meu povo Israel. Está lá em Miqueias 5:1. Então Hordos, Herodes, chamou os magos em segredo e aprendeu deles em qual tempo viram a estrela. Por que vocês acham que Hordos ficou tão desesperado e queria de qualquer jeito achar Yeshua? Porque ele ia perder o trono dele lá na Judéia, lá em Jerusalém. Judéia, né, que ele estava reinando, né? Exatamente. Ele temia por ele e pela dinastia dele, né? Pelos herdeiros dele. Porque a partir do momento em que havia um rei dos judeus anunciado, óbvio, e não era filho dele, né? Não tinha nascido dele, obviamente aconteceria alguma coisa que o retiraria, tiraria a dinastia dele, a linhagem dele do trono. E enviou-os a Betlehem e disse: vão e procurem diligentemente um menino, e quando encontrarem, venham e me digam, para que eu também possa adorá-lo, ou prostrar-me diante dele, venerá-lo ou reverenciá-lo. Essa palavra, né? Adorá-lo, reverenciá-lo ou prostrar-me diante dele. E quando ouviram o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve acima de onde o menino estava. Essa passagem, o versículo 9 do capítulo 2, é muito estranho, né? Porque a impressão que a gente tem é de que uma estrela, uma luz celeste, ia guiando eles de bem perto, né? Porque a estrela ia adiante deles, até que, chegando, se deteve acima de onde o menino estava. Estrelas, em geral, estão paradas no céu, né? O que vocês acham disso? O que você tem a falar sobre isso, Morel Wallace? Eu já li alguns livros, já, assim, consultei diversas, assim, pessoas, né? Cada uma tem uma ideia, mas a maioria pensa que essa estrela, né, aqui, que até no, provavelmente pode ter sido um fenômeno, assim, que o fenômeno natural que aconteceu, que o Eterno ele utilizou, porque parece que, segundo a época, tinha uma lenda que quando aparecia uma estrela, era um prenúncio de que um novo rei se levantaria ali naquela região. Então, acredita-se que o rei, né, ele ficou assustado também pelo esse prenúncio, e a família herodiana, eles eram muito ruins, né? Ele poder a qualquer custo. Então, isso daí, eu acredito também que provavelmente deva ter sido um fenômeno natural
o Criador usou. Pode ter sido uma manifestação do Criador, porque o texto diz bem claramente: se Também, né? deteve, chegando se deteve. Ou seja, para a estrela ter se detido acima de onde ele estava, é porque ela se movia, né? Essa estrela Acompanhava ele, né? se movia, exatamente. Fala aí, Hélio. Então, isso aí existe, tá? Isso aí é real, que aconteceu comigo. Isso eu sei que é real. Entendeu? Se quiser, posso contar como é que foi que aconteceu. Quer que pode contar? Pode contar, a estrela andou na sua frente? Não, é que é assim, ó. Ele ia para o médico lá em outro bairro, deixa eu ver. A gente estava em Campo do Jordão. Era um lugar muito ermo, deserto demais. E a gente morava bem longe. E ali ela tinha que ir no médico e a van ia buscar. Então eu tinha que ir lá avisar para ele de madrugada. Eu tinha que sair porque eles chegavam de 5 horas. Aí eu saí de madrugada para avisar para eles. No que eu ia andando, uma estrela, a qual eu já olho no céu e a vejo sempre. Aí essa estrela me acompanhou. Só que ela foi, cada passo que eu dava, ela crescia. Ela foi crescendo, crescendo e me acompanhando, viu? E crescendo. Mas não estava longe lá no céu, não, estava bem perto de mim. Bem perto de mim. Ela foi crescendo e eu andando. Ela crescendo e eu andando, e quando ela chegou no ponto, aí eu olhei para lá, ela ficou em cima de mim assim, aí fez assim, porque não dá para ver daí, né? Então ela cortou atrás de mim, norte e sul, e depois apareceu leste e oeste. Então, um fenômeno assim maravilhoso. Então, essa estrela, eu sei aonde ela fica, e quando eu olho no céu, ela aparece para mim, e em Campo do Jordão também já cresceu. Quando eu fui mostrar Eliette, aquela estrela me acompanhou. Quando eu fui avisar para a van que você não ia no médico naquele dia, e ali de madrugada ela me acompanhou. Quando eu falei isso, é que ela veio para vir perto da gente, numa casa que a gente morava, que tinha uma varanda. Aí ela ficou meio assustada e depois ela foi embora de volta. A intimidade. Pode ser uma manifestação do Eterno também, né? Pode ser. Pode ser que o próprio Eterno tenha se manifestado através dessa estrela. Muitas pessoas falam muitas coisas, né? Alguns falam que foi um disco voador, outros falam que era. Mas a verdade é a seguinte: não era uma estrela fixa, né? Tanto que fala que ela se deteve. O Eterno usou algum meio para guiar, o povo, né? Se deter. Tá aqui, ó. No hebraico é Vayamot Ein Mem Dalet. Aí o Moré, parar, ficar de pé, levantar-se, manter-se, preparar-se para, avaliar, valorizar, resistir, apresentar-se. Essa é a palavra que está ali em se deter, né? Então, tem muita especulação em relação a isso. A gente não sabe, na verdade, o que aconteceu, mas foi uma manifestação do Eterno que levou aqueles magos até onde estava o menino Yeshua. Ou seja, o Eterno respondeu ao desejo deles e à vontade deles de irem até Yeshua, né? E serem instrumentos na vida dele. Fala. Não poderia também ser um anjo, Cíntia? E eles interpretaram como uma estrela por eles serem. Podia ser um anjo de luz brilhando também? Poderia ser. Exatamente. Haveria essa possibilidade de ser um enviado do Eterno, né? Eu Voando. penso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Com certeza não foi apenas uma estrela normal, foi algo que se movia, né? Algo É que se verdade. movimentava e que parou, como está aqui. Ia diante deles até que chegando se deteve acima de onde o menino estava. E aí a gente se lembra que o Eterno se manifestou por meio de fenômenos aparentemente naturais também, como no deserto, né? A coluna de fogo,
a nuvem, né? Exatamente. E até porque o Eterno tinha que se manifestar de uma forma que esses homens entendessem, né? E Exatamente. eles não eram, tipo assim, eles não eram da Torá, né? Eles eram astrólogos, né? É isso, não é? Exatamente. E olha, Então, olha que o coisa Eterno. interessante. Exatamente, ele se manifestou exatamente na linguagem deles. Isso, exatamente. É até a palavra, o verbo hebraico, que eu estou aqui com a Brit Hadashat hebraica, né? Uhum. É o verbo, aqui está escrito, vai amod mima ala asher haya sham hayeled. Ou seja, e ela se deteve, tipo, ela ia tipo seguindo eles a luz, né? Uhum. Ela se deteve sobre eles. É o verbo amod, amad, Acima de onde estava, do lugar onde estava o menino, né? Ela se que deteve acima fala, do. vai amod mi ma'al la asharaya sham hayeled. Ou seja, ela se deteve por sobre o local onde estava, ou habitava, né? O Uhum. menino, que é Hayaled, o menino, ou o pequenino, né? Então, para ela ter se detido, é porque ela estava se movendo, né? A Isso realidade é aí. essa. E quando viram a estrela, regozijaram muito com grande alegria, né? Grande alegria. Olha só que coisa. Então, é muito interessante a gente ver que, para astrólogos, astrônomos, o Eterno se manifestou como uma estrela. Para o povo de Israel, ele se manifestava como uma nuvem de dia, que era exatamente o que eles precisavam, né? De sombra no deserto, e uma coluna de fogo à noite, que é exatamente o que eles precisavam, de luz e calor, porque o deserto à noite ele é gelado, né? E assim é o Eterno conosco. Ele está sempre se manifestando, falando a nossa língua, né? Enxergando a gente profundamente e trazendo para a gente exatamente aquilo que a gente precisa. O grande problema é que muitas vezes o que a gente precisa não é agradável, muita gente precisa de algo doloroso para ser lapidado, né, Ivone? Fala aí, pode falar, Ivone. Não, é verdade, confirmando isso que você falou, tá falando, é verdade. Ele fala a nossa língua. Fala, Hélio, depois Márcia. Então, no meu caso, eu esqueci de falar, a estrela não permaneceu no formato de estrela, não, tá? Ficou no formato do próprio Yeshua, porque era como se estivesse de braços abertos. A estrela, uma ponta cresceu para baixo. Hélio, tá muito embolado. Chega em outro lugar, eu não tô conseguindo ouvir direito o que você tá falando. Sim, ó, é que eu esqueci Melhorou. de falar que uma a estrela ela não ficou em formato de estrela mesmo. Uma parte cresceu para baixo, como se fosse perna de pés, e as outras duas pontas ficou com o braço aberto e a outra com a cabeça. Entendeu? Então, Ficou é aquilo que a Ivone falou, pode ser um anjo, né? Fala, Márcia. Baseado nisso que você falou, eu comecei a pensar umas coisas bem interessantes, que é assim, o Eterno ele nunca nos deixa perdidos. Verdade. Ele sempre nos indica direções, né? O povo no deserto, ele foi indicando a direção. Para os astrólogos, ele indicou a direção, sabe? Indicando essa direção para o Salvador, né? Indicando essa direção para Yeshua, sempre, né? Então, e a palavra de Deus é isso, né? Esse olhar para Deus, para onde Ele está nos indicando. Exatamente. Né? Então, assim, não é? E aí, assim, a gente fica olhando assim, pessoas tão perdidas, e às vezes a gente se sente só e também sem direção, e olhar para isso e dizer assim, nós estamos sem direção, porque Deus sempre mostrou direções, né? E direções que apontavam caminho de luz, caminho para a verdade, né? É um caminho de vida, né? De vida abundante. Então,
o Eterno é maravilhoso, né? Ele é. Não tem como se sentir perdido, né? Aham, é verdade. Sempre a direção, ou a direção da Terra Prometida, o Olam Rabá, ou a direção de Mashiach, né? É muito legal e muito interessante isso, que ele sempre com algo que a gente precisava, né? Que eles precisavam. A partir do momento em que a gente estivesse caminhando com ele, né? E aí, o que acontece? O resultado disso, regozijaram-se muito com grande alegria. O resultado sempre tem que ser alegria, né? A gente sendo direcionado para o local onde o Eterno quer que a gente vá, o resultado é alegria. E é interessante que eu estava comentando, a gente estava conversando, a gente conversou muito. Olha, o acampamento. Morel Wallace, da próxima vez você vai ter que ir. Ivone também. Foi muito bom. Lucimara estava lá, Cláudia estava lá, Joel estava lá. E é interessante. Pra falar. Ai, ai. E é muito interessante isso, porque ele se manifesta de diversas formas. A gente estava falando, várias pessoas já testemunharam, né? Pessoas que foram orar no monte, orar no meio da natureza, já viram os gravetos acenderem, as folhas acenderem, né? Um fenômeno que eu fiquei impressionada de ver quantas pessoas já tinham visto isso. Esse pessoal de monte, esse pessoal que vai orar de noite, né? Falando sobre luzes que aparecem, sobre luminosidade, sobre nuvens que se colocam sobre o local de oração, sabe? Sobre chuva que chove em volta, só não chove onde as pessoas estão orando. Então, o Eterno, ele realmente se manifesta na natureza por meios naturais e sobrenaturais, né? Eu não sei se algum de vocês já viu isso. Fala, Hélio. Então, assim, ó, aconteceu um fenômeno desse também comigo, né? Estava lá em Pernambuco fazendo a obra, aí eu estava na casa do meu irmão, aí saiu eu, meu irmão e a mulher dele. Aí começou a chover. Aí ela ficou dando risada, tirando um barato da minha cara. A sua roupa vai molhar todinha. Eu disse, pai, eu tenho certeza, pai. Eu creio em ti que tu pode fazer chover, mas minha roupa não molhar. Tu acredita que quando eu cheguei a roupa estava seca? Eu acredito. A fé Sequinha, faz ela tudo. ficou besta. A fé faz tudo. É impressionante. E aí é muito interessante porque muitas pessoas não atinam para isso. A gente vê aquelas cenas de presépio, né? O burrinho, Yeshua lá na manjedoura, e os três reis magos, que não são reis, que são magos sábios do Oriente. Só que, olha o que fala aqui: entraram na casa e viram o menino com Miriam, sua mãe. Prostraram-se, adoraram-no ou reverenciaram-no, né? E abriram seus tesouros e lhe deram ofertas: ouro, mirra e incenso. Então, entende-se que quando os magos, né, os sábios do Oriente chegaram, o que a literatura diz é que já tinham se passado aproximadamente 2 anos do nascimento de Yeshua. Não foi imediato ao nascimento de Yeshua, né? E isso é algo que surpreende a gente, né? Porque a ideia que a gente tem nos presépios e tudo, tem lá os pastores junto com os magos. Os pastores, sim. Os pastores foi naquela noite, naquela madrugada que eles foram, né? Mas os magos não, os magos chegaram bem mais tarde. Chegaram, na verdade, os magos chegaram na hora certa, porque aí vem a perseguição, né? Agora, olha só que interessante aqui no 12. Eles foi mostrado em sonho que não retornassem a Hordos e por outro caminho foram à sua região. Fala, Adalberto. Eu tenho um livro apócrifo aqui, mas não sei se é verdadeiro, né? Sobre esses magos aí. Esses magos aí. Aham. Tem um livro Fala aí. apócrifo. Não sei qual que é, não sei se é verdadeiro. Eu li ele uma vez, mas eu me esqueci. Eu lembro só dos nomes, só dos magos, né? O Melchior, outro. Eu esqueci o nome deles. Sei que um é Melchior, né? Mas eu tenho esse livro apócrifo aqui em casa. Não sei se é verdadeiro, né? Não sei. 3 reis magos ou reis magos na tradição cristã são personagens que teriam visitado Yeshua logo após seu nascimento, trazendo presentes.
foram mencionados no livro de Mateus, onde se afirma que teriam vindo do Oriente para Jerusalém para adorar o Mashiach, nascido rei dos judeus. São figuras constantes em relatos da natividade nas comemorações de Natal. Melchior, também chamado Melchior ou Belchior, Baltazar e Gaspar. Não seriam necessariamente três, mas sim talvez sacerdotes da religião zoroástrica da Pérsia ou conselheiros. Como não diz quantos eram, disse três pela variedade de presentes oferecidos. Mas na Bíblia não tem nenhum relato sobre o nome dos magos, tá? Só na tradição e nos apócrifos, né? Talvez fossem astrólogos astrônomos, na época ainda não havia uma separação entre astrologia e astronomia, pois eles viram a estrela que os levou diretamente. Agora é interessante, né? Porque se a estrela os precedia, por que a estrela levou-os até o rei Herodes? É muito interessante isso, né? Ela não poderia ter levado. dele, pela família, a vida de todos. Eu acho que deve ter sido porque os magos estavam lá junto do Orodos. Eles estavam lá, eles estavam perto, conversando com eles, então ali eu acho que a estrela surgiu naquele momento. Será que não é isso? Para poder indicar eles como que eles iriam chegar até Yeshua. Eu acho que na realidade, olha só que coisa interessante, havia uma profecia sobre Mashiach, que o Eterno falava assim: do Egito chamei meu filho. Era necessário que Yeshua passasse pelo Egito para poder cumprir com essa profecia também. E como ele passaria pelo Egito se ele não fosse perseguido? Havia também uma outra profecia que dizia, né? Raquel chorando por seus filhos que já não existem mais, que falava do assassinato das crianças por Herodes. Então, infelizmente, eu creio que para que essas profecias fossem cumpridas, foi necessário que eles se encontrassem com o rei e que falassem do rei dos judeus que havia nascido. Tudo! Aí a gente vê que tudo tem um sentido. Se o Eterno permite que aconteça, é com algum objetivo. Nada está ao acaso, nada está a esmo. Porque a estrela guiava os magos e a estrela fez com que eles passassem pelo rei Herodes. E pelo fato de eles terem passado por Herodes, Herodes começou a pesquisar sobre o futuro rei dos judeus. Houve a matança das crianças, né, em Ramá, e de 2 anos para baixo, né? E houve a partida da família de Yeshua para o Egito. Olha só o encadeamento dos fatos, que coisa interessante, né? Então, na verdade, não são três. A Bíblia não fala, a Brit Hadashah não fala que são três. Apenas fala que são 3 tipos de presente: ouro, mirra e incenso. E é interessante que aí o Brit Hadashah já menciona um dos dons da Ruach, que é o dom de sonhar, o sonho revelado. Que quando o Eterno queria, não importa, eles não eram judeus, eles não eram do povo do Eterno, mas eles tinham temor, eles queriam conhecer o Mashiach, rei dos judeus, eles sabiam que era algo muito especial que estava acontecendo. E aí o próprio Eterno revela a eles em sonho. É interessante, né, que na época do nascimento de Mashiach, é muito sonho, né? Sonhos de Yosef, sonhos dos reis magos, sempre direcionando as pessoas quanto ao que fazer. E aí eles fogem para o Egito, né? Eles fogem para o Egito. A fuga ao Egito está na página 128. E é muito interessante que fala o seguinte, ó. E quando foram embora, apareceu um anjo do Eterno em sonho a Yosef e disse: levante, tome o menino sua mãe e fuja para o Egito. E lá permaneça até que eu lhe diga, porque Hordos está procurando o menino para destruí-lo. Como é que está no hebraico aqui? Tá para matar, para o matar, né?
Interessante que no hebraico e no aramaico está destruir, no hebraico está matar, lecartar. Deixa eu ver se é isso. Esse hebraico.pro é maravilhoso. Capturar, aprisionar. Coisa Morar interessante. Fala. é essa palavra aí mesmo, tá? É o epinefesh hayele de lecartar, ou seja, e a alma do menino ele tomará. É o verbo lacar, tá aí. Foi traduzido por Ah, matar, mas não está o verbo matar, né? Está que é. ele iria tomar a Cap- alma do menino. Capturar sua alma, tomar Isso sua daí, alma, né? isso aí. Que coisa interessante, né? Tomar sua alma. Era mais do que simplesmente matar o corpo, né? Queria destruí-lo totalmente, realmente. Então, essa palavra aramaica, eu acho que essa tradução é correta, né? Para destruí-lo, Isso. né? Elas são quase que da mesma raiz. É, corpo e alma, que muito interessante isso. Olha só. Então José se levantou, pegou o menino sua mãe à noite e fugiu do Egito. E lá ficou até a morte de Rodos, para se cumprir o que o Eterno falou por meio do profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Está lá em Oséias, Roché 11:1. Aí que tá. E aí o que acontece? Depois, quando Rodos viu que foi enganado pelos magos, ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Betlehem em todos os arredores, de 2 anos de idade para baixo, de acordo com o tempo que inquirira dos magos. E aí é por causa desse versículo que chegou-se à conclusão de que quando os magos chegaram a Yeshua, Yeshua já tinha aproximadamente 2 anos. Porque a época que os magos relataram a horror dos Herodes como o nascimento de Yeshua tinha sido 2 anos antes. Então ele pegou e matou todo mundo de 2 anos até agora. Então cumpriu-se o que foi dito pela mão de Irmiarro, o profeta, que disse: uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamentação. Rachel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque eles não mais existem. Outra profecia messiânica, né? Alguns manuscritos gregos contêm choro e grande pranto, mas outros lamentação e choro e grande pranto. Na Peshita isso não aparece, é sempre do mesmo jeito, tá? E ali essa citação de Irmiarro, coincide exatamente com o contexto da profecia de Irmiarro. Mateus deve ter citado a profecia valendo-se da técnica Peshet, ou seja, a interpretação de um texto das Escrituras em um nível superior ao literal, aplicando uma situação presente. Lembra que a gente estudou sobre os 4 níveis? Peshet, Tremes, Drash e Sod. Os 4 níveis de interpretação das Escrituras. Nos manuscritos do Mar Morto, há inúmeros pesharim, plural de peixe. Por sua vez, o Talmud está repleto de citações parafraseadas do Tanar, sendo que muitos textos desses são aplicados pelos rabinos a situações que o contexto é diverso do original. Então, o que ele faz? Como o Matityahu escreveu... Lembra que a gente viu que Matai, em aramaico, né, escreveu esse livro para os hebreus, né? O objetivo dele era falar de Yeshua para os hebreus. Ele vai citar várias concordâncias no Tanar. Vai citar várias profecias messiânicas no Tanar para provar, por meio dessas profecias cumpridas, que esse Yeshua, de quem ele relata aqui, é realmente o Mashiach, entendeu? Por isso ele cita tanto o Tanar, né? E aí a gente entende, ele mesmo explica por que essa questão de Herodes, né, para que Yeshua fosse ao Egito e para que as crianças fossem mortas, para que as profecias se cumprissem. Na página 130, a gente fala do retorno de Yeshua à terra de Israel em Nazaré, né? Quando morreu o rei Hordos, apareceu um anjo do Eterno em sonho a Yosef no Egito e disse: levante-se, tome o menino a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois morreram os que procuravam a vida do menino. Yosef se levantou,
tomou o menino sua mãe e foi para a terra de Israel. E quando ouviu que Arquelos era rei em Judá no lugar de seu pai Hordos, ficou com medo de ir para lá. E novamente, olha só, de novo, ele foi revelado em sonho que deveria ir à região da Galilé. E foi e viveu na cidade que é chamada Natzrat, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Qual profeta? Yeshayahu. Isso. De Natsri, ele será chamado. A Pestita menciona profeta, enquanto os manuscritos gregos usam profetas. Em verdade, só existe um profeta relativo à citação, Yeshayahu 11, 1 a 4. Partindo hipoteticamente da premissa de que o texto original foi escrito em aramaico e que o grego é uma tradução desse, o tradutor grego leu a palavra aramaica Nun, Veit, Yod, Aleph, que tanto pode ser profeta ou profetas, né? E incorretamente optou pela segunda acepção ao realizar a tradução. É interessante que, à medida que a gente vai avançando no texto, o Tzadok vai colocando provas lógicas de que realmente os evangelhos foram escritos em aramaico e não em hebraico. No hebraico há várias divergências, no aramaico é tudo consistente e coerente, né? A Peshita é tudo consistente e coerente. No grego a gente encontra várias divergências entre as traduções, entre as diferentes traduções. Na Peshita não, a Peshita é toda igual. Daí infere-se que realmente a Peshita veio antes da tradução para o grego, né? Então, ele continua aí fazendo uma conexão entre as profecias do Tanar e o que aconteceu no nascimento de Yeshua. E aí tem aqui é muito legal essa observação de Sadok, que fala o seguinte: a vida de Yeshua HaMashiach possui diversos paralelos com a história de Moshe. Ele sobreviveu milagrosamente à ordem do faraó para que fossem assassinados os meninos hebreus. É o único lugar, né, na Bíblia em que tem assassinato de crianças além da história de Mashiach. É na época de Moshe. Semelhantemente, Yeshua e sua família escaparam do decreto de Herodes para matar os meninos judeus. Moshe foi criado no Egito. Yeshua também viveu parte da sua infância no Egito. Moshe conduziu o povo de Israel para a terra prometida, enquanto Yeshua trará os filhos de Israel para viverem na terra que o Eterno prometeu que daria aos filhos de Abraão. Yeshua é o segundo Moshe, apesar de superar Moshe em estatura espiritual. Mas isso é coisa de cristão. Esse Tzadok falando que Yeshua é maior que Moshe, que o Mashiach é maior que Moshe. Que absurdo. A gente viu agora há pouco tempo um Rosh messiânico aí, supostamente messiânico, dizendo que não, que Moshe é maior que Mashiach. Sabe quem contradiz esse Rosh? O Midrash Tarhumá do Talmud diz que o Mashiach é maior do que Moshe e até mesmo maior do que os anjos ministradores. Esse é o tamanho de Mashiach. Maior do que tudo. Só não maior do que o Pai, porque o Pai é infinito. E Mashiach é a face pequena do Eterno. Ele se contraiu em Mashiach. O Pai é a face grande. Mashiach é a face pequena. Então, gente, se alguém chegar para você e falar assim, ó, Moshe foi o maior profeta, maior que Mashiach, não acredita. Responde a ele, ó, você não conhece Talmud não, né? Porque o Midrash Tanhumá no Talmud diz que Mashiach é maior que Moshe e assim, até mesmo maior do que os anjos ministradores. Muito importante a gente saber disso, a gente ter conhecimento disso para poder refutar aqueles que, por seu pouco conhecimento, aceitam e disseminam falsos conhecimentos sobre Mashiach. Por isso que a gente está estudando isso também, né? Para a gente ver o que é, o que não é, porque, infelizmente, dentro do judaísmo messiânico, né? Nós somos messiânicos, mas nós estudamos muito pouco sobre Mashiach. E é isso que Tzadok quis mudar com essa Peshita, é isso que eu estou tentando mudar com esses estudos para a gente colocar Mashiach dentro de nós, o conhecimento de Mashiach, esmiuçar a vida dele, as biografias dele. Por exemplo, uma vez num embate com um dos judeus antimissionários, ele dizia,
esse Yeshua não tem nenhuma biografia que a gente pudesse usar. Eu falei, não, ele tem 4 biografias amplamente, historicamente reconhecidas. Existem mais provas históricas de que ele existiu do que Napoleão Bonaparte existiu. E ninguém duvida de Napoleão Bonaparte, né? Mas por uma questão, como é que eu vou falar? De parcialidade, como que a gente tem visto aí na política brasileira, né? Afirma-se dentro do judaísmo tradicional muitas vezes que ele não existiu, que ele não foi Mashiach, quem ele não foi, quem o cristianismo diz que ele foi, que as profecias não coadunam. Gente, tudo falso. Se você sentar para estudar, como é que Sadoc fala? Judaísmo raiz, judaísmo Nutella, né? Se você for sentar para estudar o judaísmo raiz mesmo, você vai ver que tudo que foi dito e predito sobre Mashiach bate com a nossa visão de Mashiach. E é maravilhoso isso, é maravilhoso, né? E aí, para terminar, vou abordar só mais um ponto. Eu não quero tornar essas aulas muito longas para vocês não ficarem chateados e depois não quererem mais ir. Tem que ficar sempre com gostinho de quero mais, né? Sobre a questão de Nazaré, né? Natsri. Tanto que Yeshua era chamado como mesmo, Orel Wallace? Yeshua acho que era Yeshua, fala. Yeshua Hanatsri, né? O Nazareno, né? Isso, Isso. Nazareno. E ele era nazareno por quê? Né? Porque esse nome ele vem da profecia de Yeshayahu 11, 1 a 4. No verso 1, ele fala de um netzer, ou seja, de um broto ou rebento que sairia do tronco de Jessé. Assim, o nome Natsri, nazareno, tem a mesma raiz de broto, de rebento. Significa que Yeshua é o broto que veio de Ishai, Jessé, pai do rei Davi. E com isso ele cumpre a profecia messiânica, tá? De que veria um rebento de Jessé, o filho de Jessé. Natsri, nazareno também, vem do radical natsar, que é nun, sade, resh, que quer dizer guardar, cumprir e vigiar. Natsar, tá? Aí tô aí ensinando hebraico aí, Boré, desculpa. Que lindo. Natsar, tá? Que é muito usado no Tanar para guardar, Natsar, os mandamentos da Torá, né? Os mandamentos da Torá, os mitzvot, né? Os hukim e os mishpatim, Natsar. Então, Nazareno também é aquele que cumpre a Torá. Olha só que coisa linda, né? Aquele que guarda, cumpre, vigia o broto de Jessé. Olha só, o rebento de Jessé. Tudo isso da palavra Natsri. O Eterno é muito interessante, né? Que a gente fala sempre, quando estuda a Torá, que tudo na Torá é amarrado. E quando você. Por isso que é muito bom estudar hebraico. Eu vou voltar, hein? Eu vou voltar, Wallace. Eu prometo para você que eu vou voltar. Tem que arrumar um tempo para voltar, nem que seja 6 horas da manhã, se a gente puder marcar 6 horas da manhã, porque o hebraico ele acrescenta uma nova dimensão ao estudo das escrituras. Você conhecendo hebraico, você consegue fazer relacionamentos entre palavras com o mesmo radical, né, palavras parecidas, que acrescentam um sentido profundo. É muito maravilhoso isso, muito maravilhoso. Então, olha só, da palavra netzer, né? Tronco, rebento, aquele que cumpre, aquele que vigia, aquele que cumpre a Torá. Existe nome mais adequado do que esse para Yeshua? Yeshua Hanatsri, né? Além disso, Notserim, né? Nun, Sade, Resh, Yud, Mem, é uma outra palavra que se liga ao radical hebraico de Nazareno e tem o sentido de guardiões e vigias. Olha só. Então a gente pode entender, né, que os nazarenos, né, Natsrim, eles são os guardiões da Torá. Olha só que coisa linda, né? Os guardiões da Torá são os nazarenos. E aí a gente vê lá em Apocalipse, deixa eu abrir aqui. Olha só que coisa linda. Apocalipse 12, 17.
Na verdade, os nazarenos são os seguidores de Yeshua, né? Os do caminho, né? Que fala o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, da semente da mulher, né? Os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Quem são os que guardam os mandamentos do Eterno, né, a Torá, e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach? Somos nós, né? Os guardiões dos mandamentos do Eterno e de Yeshua HaMashiach, os nazarenos e os messiânicos. Olha essa coisa. Muito impressionante, né? Tudo isso nesse nome Natsri, tá? Então, semana que vem a gente vai pegar o capítulo 3 e vai ver o que o capítulo 3 nos revela sobre Yeshua. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Tô, meu amor, só quero te agradecer. Sim. Ai, ai. Então vamos lembrar disso, que o Eterno, ele fala a nossa língua. Ele traz para a gente exatamente aquilo que a gente precisa. Como ele trouxe para os magos uma estrela, como ele trouxe para o povo de Israel uma coluna de fogo, uma nuvem. Como ele traz para a gente sinais, pessoas, palavras que trazem esperança e cujo resultado é júbilo e alegria. Como foi o resultado naqueles magos quando a estrela parou e eles descobriram o menino. E a gente viu aqui também que muitas vezes ocorrem circunstâncias que nos parecem negativas, né? A estrela levou os reis a Herodes, porque eles estavam seguindo a estrela. Algo aparentemente sem sentido. Muitas vezes o Eterno nos leva a momentos de perplexidade, de sofrimento, de dor, de aparente derrota, mas que no futuro, quando a gente olhar para trás, a gente vai entender a razão para tudo isso, para que se cumpra a sua palavra em nós, para que se cumpra a sua palavra na nossa vida, para que algo maior aconteça. Então, quando acontecerem esses momentos, né, Hélio? Momentos de dor, momentos de perplexidade, a gente tem que confiar, apesar de toda aparência, apesar de aparentemente as circunstâncias não dizerem isso, a gente tem que confiar. Assim como foi com Yeshua. Era necessário que Yeshua fosse para o Egito. Era necessário que Yeshua fosse para a Galileia. Ah, mas e o sofrimento e a morte daquelas crianças, né? Que crueldade, que maldade. Benditos são aqueles que morreram. Eclesiastes fala isso, né? Aqueles que morreram sem pecado, aqueles que morreram na infância. O Eterno os guarda no Rabá com eles, com ele. Então, a conotação de morte que nós temos é uma conotação muito deturpada, muito cheia de medo, de negatividade, né? A morte, na verdade, não existe, ela é uma passagem de uma dimensão para outra. E o Eterno vai cuidar de nós em todos os momentos, sejam eles momentos agradáveis, sejam eles momentos difíceis, tudo tem um sentido e esse sentido é milimétrico. Mas como é uma matemática multidimensional que vai além da nossa compreensão, muitas vezes a gente se revolta, a gente se entristece, a gente entra em perplexidade, a gente entra em rebelião, quando o grande segredo, né, é mesmo em meio à dor dizer, Eterno, eu não entendo, mas eu te louvo, porque tu conheces, tu sabes as razões e eu me entrego à tua vontade. E aí é impressionante como muitas vezes, como um passe de mágica, tudo se dissolve, né? Apesar de ter sido enviado para o Egito, apesar de ter sido enviado para o norte do país, a missão de Yeshua foi cumprida exatamente onde ela deveria ser cumprida, em Jerusalém. Nada impediu. O inimigo pode até impedir, mas os desígnios do Eterno são maiores.
Os caminhos deles não são como os nossos, são mais altos que os nossos. A palavra dele é maior que a nossa. E é nisso que a gente tem que confiar. Não naquilo que nossos olhos veem ou no nosso coração sente, mas na palavra do Eterno, que é fiel e verdadeira e vai se cumprir de qualquer jeito. Amém. Amém? Eu queria pedir, Lucimara, você pode fazer uma oração? Você está aí? Tô aqui. Faz uma oração, por favor, para encerrar nosso estudo de hoje. Semana que vem tem mais, se o Eterno quiser. Amém. Papai querido e amado, nós somos gratos, Senhor, pela vida da Cíntia, pela vida de Sadoc, papai, por esse Amém. investimento, pai, que eles trouxeram em intelecto, em conhecimento, em amor, em graça, pai, para contribuir com o nosso crescimento espiritual, Senhor, no conhecimento da tua palavra, da tua Torá. Queremos registrar aqui, pai, a nossa gratidão diante do teu altar e te pedir, Senhor, dai-nos a sabedoria e a inteligência, pai. Dai-nos, Senhor, alinhamento no nosso espírito, alma e corpo, para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer dar. Tira as vendas dos nossos olhos. Tira, Senhor, ó Pai, todo o óculos de Roma. Tira todo o sofisma, Pai. Amém. Tira tudo aquilo, Pai, que veio para nos roubar, nos enredar de anos de conhecimento, Pai, que, meu Deus, vão sendo diluídos como água, porque não são verdadeiros. E assim mesmo, aquilo que não é verdadeiro seja consumido de sobre as nossas mentes, do nossa alma, do nosso espírito, que tudo Amém. aquilo que foi, Senhor, ó Pai, impregnado por religião, por religiosidade, por capa, Pai, de homens, seja removido de sobre nós hoje. Amém. Tira, Senhor, tira, Pai, todo estribo da nossa força, do nosso próprio Amém. entendimento, e venha dar-nos, Senhor, mais sensibilidade, mais conexão com o Teu Espírito, para que possamos ser alinhados nesse conhecimento. Amém. Papai, assim como o Senhor fez com os magos, Pai, de um outro país no Oriente, Pai, mas eles estavam sensíveis, Senhor, aos sinais à sua volta. Pai, dai-nos essa sensibilidade para nos apercebermos, Senhor, o que o Senhor quer se revelar, como o Senhor quer fazer, e que nós possamos sair da caixinha doutrinária, Pai, da formatação que Deus só trabalha assim. Tende misericórdia, Senhor, nos ajuda a ser, ó Pai, mais sensíveis e mais ainda aprofundados no Teu Espírito, sendo movido por eles, conduzido por eles, sem medo, Pai, porque uma estrela não se move, mas os teus ali, Senhor, ó Pai, que estavam sendo preparados para trazer os ouros, os tesouros e as primícias, Pai, para o teu filho na terra, foi conduzido por essa estrela, por esse anjo. Oh, Senhor, e nós estamos aqui muitas vezes indagando, questionando, como a tua filha agora mesmo ministrou, perplexos com situações das nossas vidas que nós não estamos entendendo. Por que estamos assim ou assado? Por que ainda não aconteceu? Ou por que ainda não fluiu? Oh, Senhor, nos dá esse alinhamento, nos acrescenta no dia de hoje uma paz que excede agora todo o nosso entendimento, que põe em alinhamento nossos pensamentos, as nossas atitudes, oh Senhor, os nossos corações com o teu reino, com o teu propósito, com o teu querer. Que possamos hoje deixarmos, ó Pai, essa questão religiosa de nos servirmos da noiva, papai, mas para servirmos a ela, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para servirmos com os nossos dons, com os nossos talentos, a qual o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos ajusta nessa linha de tempo, nos ajusta nessa dimensão da matéria que estamos hoje. E hoje é o tempo de sermos luz, de sermos trombeta do Senhor, de sermos voz profética para trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor já nos deu autoridade, poder no teu nome.
E o poder que nos é dado é o poder de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Então, nos Amém. ajuda a levantar e cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, com conhecimento, com sabedoria, com amor, Pai, para resgatar e arrebanhar a muitos para essa família que o Senhor está fazendo, Pai, essa remissão e essa redenção dos filhos, Pai, para que haja, Senhor, esse povo reunido para o momento que Yeshua vir e se manifestar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim eu Amém. peço, te louvando e te agradecendo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Gente, Amém. quase 10. Amém. Muito bom, muito bom. É muito bom. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente, pelo interesse. E semana que vem a gente vai continuar, tá? Um abraço para vocês todos. Para E você também, Shalom. Shalom. Até amanhã, 7h30. A gente vai ter Shalom. nosso Kabbalah de Shabbat. Shalom. Shalom, Boa shalom. noite a todos.